Amados, escutem com atenção. Há orações que o inimigo treme só de ouvir. O diabo não teme a religião, não teme um ritual vazio, mas ele odeia com todas as forças quando um filho de Deus se levanta em oração com fé, autoridade e convicção, porque cada vez que você ora da maneira certa, as correntes se quebram, os céus se abrem e o inferno perde terreno. Este é um alerta espiritual. Muitos vivem derrotados não porque o diabo é mais forte, mas porque não sabem usar a arma mais poderosa que Deus colocou em suas mãos. Hoje você será desafiado a enxergar a oração como nunca antes, a compreender 3 orações que poucos conhecem, mas que carregam o poder de mudar destinos eternos. Prepare-se, porque a partir de agora você vai descobrir aquilo que Satanás não quer que você saiba. A oração de autoridade, no nome de Jesus, amados, há algo que precisamos entender de maneira séria e profunda. O nome de Jesus não é apenas uma expressão que colocamos no final das nossas orações, como quem encerra uma carta ou um pedido qualquer. O nome de Jesus é a maior arma espiritual que o céu colocou nas mãos da igreja. É o selo de autoridade que abre portas, que despedaça correntes e que faz o inferno tremer. Cada vez que você invoca o nome de Jesus em oração, você está lembrando ao inimigo de uma derrota que ele nunca poderá apagar, a vitória da cruz. Jesus não morreu apenas para garantir a salvação da sua alma. Ele morreu e ressuscitou para entregar a você a autoridade espiritual. Foi por isso que ele disse em Lucas 10:19, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder não é simbólico, é real. Essa autoridade não é opcional, é necessária. Quando você ora em nome de Jesus, você não está falando em sua própria força. Você está se posicionando debaixo da vitória daquele que desarmou principados e potestades, expondo-os publicamente no madeiro. O diabo sabe quem você é quando está em Cristo. Ele não respeita títulos, não se curva diante de status sociais, mas ele reconhece a autoridade do nome de Jesus. Foi assim em Atos 16, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, expulsou o espírito de adivinhação de uma jovem, apenas ordenando em nome de Jesus Cristo. Não houve negociação, não houve espaço para argumentação. Ao ouvir aquele nome, o espírito maligno teve que sair. O inimigo pode até resistir às suas forças humanas, mas jamais pode resistir ao poder contido no nome do Filho de Deus. Filipenses 2:9-11 declara que Deus exaltou a Jesus soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Existe uma ordem estabelecida nos céus. Todo joelho precisa se dobrar diante dele. Quando você ora e proclama esse nome, você está se alinhando com essa realidade eterna. Você está lembrando ao mundo espiritual que existe apenas um Senhor e que Ele reina sobre todas as coisas. Muitos cristãos vivem como se não soubessem dessa autoridade. Oram de forma tímida, como se estivessem pedindo um favor incerto. Como se Deus fosse um juiz distante e o diabo um adversário invencível. Mas essa não é a verdade do Evangelho. O crente não ora como derrotado tentando convencer o céu. Ele ora como filho amado que já possui acesso ao trono da graça. Ele ora como guerreiro que sabe que a vitória foi garantida no Calvário. Ele ora em nome de Jesus, e esse nome não é apenas som de voz, é o decreto da vitória eterna. Você percebe, meu irmão, como Satanás odeia quando você se levanta em oração com essa consciência? Porque enquanto você ora sem fé, ele zomba. Enquanto você ora sem convicção, ele continua aprisionando. Mas quando você ora lembrando que Jesus já venceu, ele é obrigado a retroceder.
Ele não resiste à autoridade do nome de Jesus, porque esse nome carrega a marca do sangue derramado, a marca da ressurreição e a marca da eternidade. Foi no nome de Jesus que Pedro e João curaram o coxo à porta do templo em Atos 3. Aquele homem que mendigava diariamente levantou-se e entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Pedro foi claro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Não era poder humano, não era habilidade pessoal. Era a autoridade do nome de Jesus. E esse mesmo poder está disponível para todo aquele que crê. É aqui que precisamos refletir profundamente. Como temos usado esse nome em nossas orações? Será que o tratamos apenas como um ritual religioso? Ou realmente reconhecemos a sua autoridade? Cada vez que você ora em nome de Jesus, você está declarando que não depende de si mesmo, mas da obra completa do Salvador. Você está dizendo ao Pai: eu venho não pela minha justiça, mas pela justiça do teu Filho. Você está lembrando ao inferno: a vitória já foi conquistada e eu tomo posse dela. Essa é a razão pela qual o diabo odeia a oração feita em nome de Jesus, porque ela o desarma, porque ela tira a sua influência, porque ela relembra a sua derrota. Cada vez que você dobra os joelhos e invoca esse nome, você está pisando sobre a cabeça da serpente. E não é porque você é forte, é porque Cristo já esmagou o poder das trevas. Meu irmão, não ore mais como quem teme, não ore mais como quem duvida. Ore com ousadia, ore com confiança, ore com a convicção de que o céu se move quando você se apresenta em nome de Jesus. Não é arrogância, é fé. Não é presunção, é obediência àquilo que a palavra declara. Você não precisa se acovardar diante das ameaças do inimigo. Você precisa se levantar em oração, consciente de que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Pense no que Jesus disse em João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você percebe a dimensão dessa promessa? Orar em nome de Jesus é colocar os seus pedidos dentro da vontade dele. É confiar que ele está agindo e que o Pai será glorificado através da resposta. É viver não pela dúvida, mas pela certeza de que a vitória já pertence ao povo de Deus. O que o Senhor está lhe dizendo hoje é simples e direto: pare de orar como derrotado. Use o nome de Jesus com fé. Use o nome de Jesus como sua arma. Use o nome de Jesus como seu escudo. Levante-se em oração, sabendo que quando você fala em nome dele, o céu ouve, o inferno treme e a terra precisa se dobrar. Essa é a autoridade que está nas suas mãos. E lembre-se, não se trata de fórmulas, não se trata de repetir palavras. Trata-se de relacionamento. Quem conhece Jesus de verdade, carrega a autoridade do seu nome. Quem anda com ele, quem vive por ele, quem se rende a ele, encontra na oração não apenas um refúgio, mas um campo de batalha onde a vitória já foi decretada. Ore com fé, ore com convicção, ore em nome de Jesus, porque esse é o nome que o inimigo odeia, mas é o nome diante do qual todo o universo se curva. A oração que quebra correntes espirituais. Existem prisões que não têm grades de ferro nem portas de aço, mas que mantêm homens e mulheres cativos em suas próprias almas. São prisões invisíveis, mas tão reais quanto qualquer cela construída por mãos humanas. Muitos vivem aprisionados em vícios que parecem inquebráveis. Outros carregam culpas antigas que os paralisam. Há aqueles que permanecem debaixo de opressões espirituais que drenam suas forças, enquanto outros lutam contra maldições que atravessam gerações.
Essas correntes não se veem com os olhos naturais, mas pesam sobre o espírito e sufocam a esperança. O diabo sabe como alimentar essas cadeias. Ele lança pensamentos de derrota, sussurra mentiras, prende pessoas em hábitos destrutivos e, quando percebe que alguém começa a lutar, tenta convencê-lo de que não há saída. Mas a palavra de Deus declara que há poder suficiente para quebrar toda corrente, não importa o quão forte ou antiga ela seja. Esse poder se manifesta por meio da oração que busca a intervenção do Deus vivo. Um exemplo poderoso disso está em Atos 16, 25, 26. Paulo e Silas estavam encarcerados injustamente, feridos, acorrentados e vigiados. Humanamente não havia saída, mas à meia-noite, enquanto outros dormiam, eles escolheram orar e louvar a Deus. E então, de repente, um terremoto abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram e todas as cadeias caíram. O que isso nos mostra é que a oração não é apenas um consolo para suportar as correntes. É a arma que Deus usa para destruí-las. Onde não havia saída, o poder do céu interveio. E perceba um detalhe: não foi apenas a prisão de Paulo e Silas que se abriu. O texto diz que todas as cadeias se soltaram. Isso revela que quando um cristão decide orar em meio à adversidade, não apenas ele é alcançado pela libertação, mas aqueles que estão ao redor também são impactados. É por isso que o inimigo odeia tanto quando um crente entende que a oração pode quebrar prisões. Ele sabe que essa libertação se espalha como fogo, alcançando vidas, famílias e gerações inteiras. Jesus, ao iniciar seu ministério, declarou, em Lucas 4,18, "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos." Essa é a essência da missão de Cristo, libertar. Ele não veio apenas para perdoar pecados, mas para quebrar as amarras que escravizam a vida das pessoas. E essa libertação se manifesta na vida daqueles que invocam o seu nome em oração. Quantos vivem prisioneiros de culpas antigas, presos ao passado, incapazes de acreditar que Deus os perdoou de verdade. Outros estão acorrentados a vícios que destroem sua dignidade, seus relacionamentos e sua paz interior. Há quem viva sob palavras de maldição proferidas por outros ou até mesmo por seus próprios lábios, acreditando que jamais poderá mudar sua história. Mas o Evangelho anuncia que o Filho de Deus tem poder para libertar o homem de qualquer corrente. É preciso entender que não há corrente tão forte que o poder de Cristo não possa despedaçar. O inimigo quer que você acredite que está condenado a viver para sempre aprisionado. Mas isso é mentira. A oração é o lugar onde você se apropria da promessa de liberdade. É na oração que você se coloca diante de Deus e declara que não aceita mais viver como escravo. É na oração que o Espírito Santo revela onde estão as correntes e começa a operar a libertação. Lembre-se de que as correntes não caíram porque Paulo e Silas reclamaram. Elas caíram porque eles oraram. Esse é o ponto central. Murmurar mantém as cadeias, mas orar as quebra. Quando você se ajoelha diante de Deus e clama por libertação, você está declarando guerra contra tudo o que o diabo ergueu para mantê-lo preso. O inimigo não resiste à oração sincera feita no poder do Espírito. Ele pode tentar prolongar a batalha, mas não pode impedir a vitória. O diabo odeia quando um cristão descobre essa verdade, porque a partir desse momento ele perde o controle. Ele prefere manter as pessoas distraídas, conformadas, acreditando que suas prisões são parte da vida. Mas quando alguém decide buscar a libertação em oração, começa a viver debaixo da promessa de Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar,
Verdadeiramente sereis livres. João 8,36. O chamado que está diante de você é claro. Não aceite correntes escondidas em sua vida. Talvez existam áreas que você nunca expôs, lutas secretas que ninguém conhece, dores antigas que você nunca confessou. São essas correntes que precisam ser quebradas diante de Deus. A oração é o ambiente onde você se despe da aparência e clama pela intervenção divina. Imagine um homem acorrentado em um quarto escuro. Ele pode até se acostumar com o ambiente, pode aprender a viver com as correntes, mas isso nunca será liberdade. Muitos estão assim, acostumados às suas prisões, achando que não há alternativa. Mas Deus está chamando você a acreditar que existe saída. Não importa há quanto tempo você carrega essas algemas, a mão do Senhor é poderosa para libertar. Ore pedindo ao Senhor que revele as correntes que ainda o prendem. Ore com fé para que o poder de Cristo quebre cada uma delas. Ore não apenas por si mesmo, mas também por sua família, por aqueles que estão cativos ao pecado e não sabem como sair. Sua oração pode ser a chave que abre a porta da prisão em que muitos estão. Paulo e Silas não estavam cantando porque eram fortes. Eles estavam cantando porque sabiam em quem confiavam. A oração que quebra correntes não nasce da autoconfiança, mas da fé no Deus que liberta. Você não precisa entender todos os detalhes de como será a libertação. Precisa apenas orar, crendo que o Senhor tem poder para agir. Meu irmão, não permita que as correntes invisíveis determinem o rumo da sua vida. Não aceite viver escravo de pecados, vícios, culpas ou opressões. Cristo já conquistou a vitória. A oração é o caminho pelo qual essa vitória se torna realidade na sua vida. Quando você se levantar em fé, o mesmo poder que sacudiu as prisões em Filipos vai sacudir os alicerces da sua história. A oração de intercessão pelos perdidos. O maior medo do inimigo não é ver você prosperando financeiramente, nem mesmo ter uma vida estável. O que realmente o aterroriza é ver uma alma sendo arrancada da escuridão e trazida para a luz de Cristo. Cada vez que um homem ou uma mulher se volta para Jesus, as correntes do inferno se rompem, o domínio de Satanás é enfraquecido e os céus se alegram. Por isso, uma das armas mais poderosas que temos é a intercessão. Quando você ora, não apenas por si mesmo, mas pelos perdidos, você se torna parte ativa do plano de Deus de salvar o mundo. A Bíblia nos ensina claramente sobre isso. Em 1 Timóteo 2, 4, Paulo declara: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui vemos que interceder não é uma sugestão, mas uma prioridade do coração de Deus. Ele deseja que todos sejam salvos, e a intercessão é o meio pelo qual esse desejo se manifesta através da vida do cristão. A intercessão tem um poder que o diabo odeia, porque move o céu em direção à terra. Quando você se coloca de joelhos para clamar pela vida de alguém, você está entrando em uma batalha espiritual direta. Muitas vezes, a pessoa por quem você ora está com o coração endurecido, fechada para qualquer palavra, mas a oração atravessa barreiras que nenhuma conversa poderia atravessar. A intercessão toca áreas invisíveis da alma, alcança regiões espirituais e prepara o terreno para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Veja o exemplo de Moisés. Quando Israel pecou contra Deus, construindo um bezerro de ouro no deserto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Mas Moisés se colocou na brecha, intercedendo em favor do povo.
Ele pediu misericórdia, clamou para que Deus não destruísse aqueles que ele mesmo havia libertado do Egito. E Deus ouviu o clamor de Moisés. Esse episódio nos mostra que a intercessão pode mudar destinos. Deus poderia ter exterminado aquela geração, mas a oração de um homem em favor de muitos trouxe alívio e preservação. Outro exemplo é Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Ele ousou pedir ao Senhor que poupasse a cidade se houvesse 50 justos, depois 45, depois 40, até chegar a 10. Ainda que a cidade tenha sido destruída por causa de sua perversidade, vemos aqui o coração de Abraão. Ele não se calou diante da possibilidade de juízo. Ele se colocou diante de Deus pedindo misericórdia. Esse é o espírito da intercessão. Um clamor que busca resgatar, que se compadece, que insiste, que não desiste facilmente. O diabo teme a intercessão porque ela tem poder de alcançar aqueles que estão fora do alcance humano. Você pode não conseguir convencer um filho rebelde com palavras, mas pode tocar o coração dele com suas orações. Você pode não ter acesso a alguém distante, mas sua intercessão chega onde seus pés não chegam. A oração é ilimitada, porque não depende de espaço nem de tempo. Ela rompe fronteiras e alcança vidas que talvez você nunca encontre pessoalmente. A intercessão também revela o caráter de Cristo em nós. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Ele vive para interceder por nós. Hebreus 7:25. Cada vez que intercedemos por alguém, nos tornamos mais semelhantes a Ele, participando da sua obra redentora. Orar apenas por nossas necessidades é legítimo, mas limitado. Crescemos espiritualmente quando aprendemos a orar pelos outros, especialmente pelos que ainda não conhecem a verdade. É preciso entender que a intercessão não é apenas um ato de bondade, mas uma batalha espiritual. O inimigo se opõe porque sabe que cada alma arrancada de suas mãos significa derrota. Por isso, muitas vezes, quando você começa a orar pelos perdidos, enfrenta distrações, cansaço ou até resistência espiritual. Mas é justamente nesses momentos que você precisa perseverar, porque sua oração está produzindo efeito, mesmo que você ainda não veja. Pense em quantas pessoas foram salvas porque alguém intercedeu por elas. Talvez você mesmo esteja aqui hoje porque um dia alguém dobrou os joelhos e clamou pela sua vida. Pode ter sido uma mãe, um pai, um amigo ou até alguém que você nem conhece, mas houve intercessão e o Espírito Santo respondeu. Da mesma forma, existem pessoas que dependem das suas orações. Deus pode estar colocando no seu coração nomes específicos, lembrando-lhe de situações e pessoas que precisam ser apresentadas diante dele. Não ignore essas impressões. Elas podem ser convites do céu para que você entre na brecha por alguém. A aplicação prática desse chamado é clara. Inclua em suas orações aqueles que estão perdidos. Não ore apenas por suas próprias necessidades, mas estenda sua voz diante de Deus por familiares que ainda não entregaram a vida a Cristo, por amigos que estão afastados, por colegas de trabalho que vivem sem esperança e até por inimigos que lhe desejam mal. Jesus nos ensinou a orar até por aqueles que nos perseguem. Quando você intercede dessa forma, está desarmando o ódio, quebrando barreiras espirituais e permitindo que o amor de Deus alcance lugares onde a sua voz jamais chegaria. Não subestime o poder da intercessão. Uma oração feita com sinceridade pode mudar o rumo de uma vida inteira. Uma intercessão perseverante pode trazer de volta quem parecia perdido para sempre. Você pode ser o elo entre a escuridão e a luz para alguém que ainda não conhece a salvação. E lembre-se, cada vez que uma alma é alcançada, os céus se enchem de alegria.
mas o inferno se enche de pavor. Por isso não se cale, não se acomode, se coloque na brecha. Ore com fé, ore com insistência, ore com amor. Porque quando você intercede pelos perdidos, você está se unindo ao coração de Deus, que deseja que todos sejam salvos. E nada pode resistir a uma vida que ora com essa convicção. Oração e santidade. A chave que o inimigo não suporta. Há uma verdade espiritual que muitos evitam encarar. A oração sem santidade se torna frágil, mas a oração que nasce de um coração puro tem um poder que o inimigo não suporta. A Escritura declara em Tiago 5,16: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse texto não se refere a uma oração longa, a palavras sofisticadas ou a expressões emocionais. Refere-se à oração do justo, a oração que brota de uma vida alinhada com a vontade de Deus, de alguém que busca andar em retidão e comunhão com o Senhor. O diabo não teme apenas o conteúdo da oração, mas, sobretudo, a vida de quem ora. Ele sabe que palavras ditas sem compromisso são vazias, mas reconhece quando um homem ou uma mulher está diante de Deus em integridade. A santidade não significa perfeição humana, mas uma vida rendida, separada, disposta a obedecer. O inimigo odeia quando encontra um coração limpo, porque sabe que as orações desse coração têm respaldo nos céus. Pense em como muitos tratam a oração como um ritual, algo a ser cumprido sem examinar a própria vida. Oram pedindo bênçãos, mas mantêm práticas ocultas. Pedem respostas, mas ignoram áreas de pecado não confessado. A verdade é que Deus não se deixa enganar. O Senhor ouve o clamor sincero, mas não compactua com a hipocrisia. A oração que o céu atende é aquela que nasce de lábios que procuram viver em conformidade com sua palavra. O diabo odeia isso, porque sabe que quando a santidade e a oração se unem, as portas do inferno não prevalecem. Quando Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, ele não apenas preservou sua fé, mas também fortaleceu sua vida de oração. Por isso, quando orava, os céus se moviam. Gabriel veio trazer resposta e o próprio Deus fechou a boca dos leões. A santidade de Daniel deu autoridade à sua intercessão. A oração não é apenas pedir coisas a Deus. É relacionamento, é caminhar em comunhão com Ele. Muitos acreditam que orar é apenas apresentar uma lista de desejos, mas a verdadeira oração é fruto de intimidade. Quando há santidade, a oração deixa de ser um ato isolado e se torna uma extensão da vida diária. É como andar em conversa constante com o Pai, vivendo de modo que cada escolha reflita a sua presença. Lembre-se de que Jesus ensinou: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Essa promessa não fala apenas da eternidade, mas também de experimentar a presença do Senhor aqui e agora. Um coração limpo é capaz de discernir a voz de Deus em oração, enquanto um coração contaminado é confundido pelo ruído do pecado. A santidade dá clareza, fortalece a fé e traz segurança de que nossas orações não estão sendo erguidas em vão. A integridade é a força que sustenta o cristão na vida de oração. Integridade significa ser inteiro, sem duplicidade, sem viver uma coisa em público e outra em secreto. É na vida oculta que a verdadeira santidade é provada. O diabo teme aquele que busca ser íntegro mesmo quando ninguém está olhando, porque sabe que as orações desse homem ou dessa mulher carregam autoridade real. Não se trata de conquistar mérito próprio, mas de viver em submissão ao Espírito Santo. A santidade é fruto de uma vida que permite ser moldada por Deus. E quanto mais nos rendemos, mais nossas orações se tornam afiados instrumentos de batalha. Satanás sabe disso. Ele não teme orações proferidas por lábios que vivem em desobediência, mas treme diante da oração de um coração que escolheu a santidade.
É preciso dizer com clareza: a santidade não é um acessório para a vida cristã, é uma exigência. Não se pode esperar eficácia na oração sem buscar uma vida pura diante do Senhor. Isso não significa que seremos impecáveis, mas que viveremos em arrependimento constante, desejosos de agradar a Deus em cada detalhe. Esse arrependimento genuíno, essa busca sincera pela santidade, é o que abre os céus sobre nossas orações. A oração e a santidade caminham juntas como duas faces da mesma moeda. Uma fortalece a outra. Quanto mais buscamos a santidade, mais livres nos tornamos para orar com ousadia. Quanto mais oramos, mais o Espírito nos capacita a viver separados do pecado. Essa união é a chave que o inimigo não suporta. Ele prefere crentes que oram muito, mas vivem pouco o Evangelho. Ele não resiste, porém, a crentes que, mesmo em silêncio, caminham em santidade diante de Deus, porque sabe que a oração deles tem peso eterno. A aplicação é direta. Se você deseja ver sua vida de oração fortalecida, examine sua caminhada com Deus. Pergunte-se: há áreas em que tenho resistido à santidade? Estou tentando negociar com o pecado enquanto oro por vitórias? Se for assim, entregue essas áreas ao Senhor. A verdadeira força da oração está em viver uma vida de integridade. Não adianta clamar por libertação se ainda acariciamos cadeias. Não adianta pedir bênção se ainda escondemos desobediência. Escolha viver de forma transparente diante de Deus. A oração será fortalecida quando sua vida for testemunho de obediência. O diabo sabe que um cristão santo não precisa falar muito para ser ouvido nos céus. Ele teme não apenas as palavras, mas a vida por trás delas. Quando você vive em comunhão com o Senhor, sua oração se torna como incenso agradável que sobe ao trono de Deus, e nada pode impedir esse aroma de alcançar o céu. A oração de santidade não é apenas arma de guerra, mas também expressão de amor. Ela brota de quem deseja não apenas receber, mas agradar ao Pai. E quando o Pai encontra prazer em um filho, ele abre as comportas do céu. Por isso, não negligencie a santidade. Caminhe em integridade, mantenha sua vida em comunhão com o Senhor, e verá como suas orações ganharão força. Essa é a chave que o inimigo não suporta. Ele pode resistir a palavras ditas sem fé, mas não consegue resistir a um coração que escolheu viver separado para Deus. Por isso, persevere em buscar santidade e verá sua vida de oração se tornar um instrumento poderoso de vitória e transformação. A oração, quando se une à palavra de Deus, se transforma em arma e proteção ao mesmo tempo. Não é apenas o clamor humano que sobe, mas é a voz de Deus ecoando através dos lábios do crente. Em Efésios 6, 17 e 18, Paulo ensina: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança. Aqui vemos a ligação inseparável. A palavra é a espada, a oração é o fôlego que a empunha. Um soldado armado, mas sem disciplina, não vence. Da mesma forma, quem ora sem a palavra se enfraquece, e quem conhece a palavra sem orar se torna estéril. O diabo teme quando encontra um cristão que ora regando sua oração com as promessas bíblicas. Ele não se assusta com meras emoções, mas treme quando você declara aquilo que Deus já decretou. Porque a palavra não é uma opinião, é a verdade eterna. O inimigo pode tentar confundir seus sentimentos, mas não pode mudar aquilo que Deus estabeleceu. Quando a oração é sustentada pela Escritura, ela se torna inabalável. Foi exatamente assim que Jesus enfrentou Satanás no deserto. Durante 40 dias de jejum, ele foi tentado em áreas cruciais: necessidade, poder e adoração. E em cada tentação, sua resposta não foi uma opinião pessoal, mas a palavra de Deus. Está escrito. Essa foi a espada que derrotou o maligno.
O Senhor mostrou que não há argumento humano capaz de vencer o inimigo, mas a verdade da Escritura, declarada em fé, cala toda voz contrária. Observe que o diabo também tentou usar a Escritura, mas de forma distorcida. Isso revela algo profundo. Não basta conhecer a palavra superficialmente. É preciso discerni-la em oração, entender seu contexto, aplicar corretamente. Jesus, em comunhão com o Pai, não caiu na armadilha. Ele mostrou que oração e palavra não podem ser separadas. A oração mantém o coração sensível e a palavra traz clareza e firmeza contra os enganos. Quando um crente ora declarando a palavra, ele não está apenas falando com Deus, está reafirmando o que já foi estabelecido. É como um soldado que levanta a espada, não para criar algo novo, mas para defender o que já é seu. É por isso que o inimigo resiste tanto a que você conheça a Bíblia. Ele sabe que se você aprender a orar em cima das promessas de Deus, sua vida espiritual se tornará um campo de vitória constante. Pense no Salmo 119, onde o salmista repete inúmeras vezes: vivifica-me segundo a tua palavra. Ele entendia que a oração ganhava força quando se apoiava na revelação divina. Cada promessa lembrada era combustível para sua fé. É isso que precisamos aprender. A oração não é um lugar de improviso vazio, mas um terreno onde semeamos as verdades eternas. A prática disso é simples, mas transformadora. Quando você ora, não limite suas palavras às suas percepções. Pegue a Escritura e transforme-a em clamor. Se o medo o atormenta, declare: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Se a ansiedade tenta dominar, proclame, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se a batalha parece insuportável, ore dizendo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A oração regada pela palavra não é frágil, porque não depende da instabilidade humana, mas da fidelidade divina. Essa prática também fortalece a fé. Romanos 10:17 nos lembra: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando você ora declarando a Escritura, você não apenas fala com Deus, mas também ouve sua alma sendo alimentada pela verdade. Isso sustenta sua perseverança e o impede de ceder às mentiras que o inimigo lança. O inimigo não resiste a essa combinação. Ele pode até suportar orações superficiais, mas não consegue permanecer diante da oração, que é espada e escudo ao mesmo tempo. É espada porque fere as trevas, corta enganos, cala acusações. É escudo porque protege o coração, renova a mente e mantém o crente firme no caminho. É isso que Efésios 6 ensina. Oração e palavra não são apenas ferramentas, mas a própria armadura que nos mantém de pé no dia mau. Isso exige disciplina. Oração sem a palavra pode se tornar vaga, sem direção. Palavra sem oração pode virar mero conhecimento intelectual. Mas quando unimos as duas, experimentamos o poder completo de Deus agindo em nós. É como acender fogo com combustível e oxigênio ao mesmo tempo. A chama se torna intensa, impossível de ser apagada. O exemplo de Jesus no deserto deve ser o padrão para cada cristão. Ele não respondeu às tentações com raciocínios humanos, mas com o que estava escrito. Ele mostrou que não precisamos de palavras elaboradas, mas de convicção no que Deus disse. Essa convicção é alimentada em oração diária, em comunhão constante com o Senhor. O chamado para nós é claro: precisamos aprender a orar declarando a palavra. Isso não é recitar versículos mecanicamente, mas aplicá-los à nossa vida, transformando-os em clamor vivo. Quando a Escritura se torna oração, ela não apenas sai dos lábios, mas entra no coração, molda o caráter, fortalece a fé e traz respostas que estão de acordo com a vontade de Deus. Não se trata de usar a Bíblia como um amuleto,
mas de reconhecê-la como espada e escudo. É entender que cada promessa é um decreto firmado pelo próprio Senhor e que a oração é o meio de ativar essas promessas em nossa realidade. Esse é o segredo que o diabo não suporta. Um crente que ora firmando sua vida na palavra é inabalável. Por isso, não abra mão dessa disciplina. Leia a Escritura, medite nela e, ao orar, declare suas verdades. Lembre-se de que cada vez que você se levanta em oração sustentada pela palavra, o céu se abre, a fé se fortalece e o inimigo é derrotado. É essa união que mantém a igreja firme, que dá coragem ao crente e que garante que nenhuma arma forjada prospere contra os filhos de Deus. Toda vida que se rende à oração encontra a vitória como destino final. Não é a vitória passageira dos homens, marcada por conquistas terrenas que desaparecem com o tempo, mas uma vitória eterna que nasce da comunhão com Deus e da perseverança no clamor. O cristão que ora não apenas enfrenta o inimigo, ele o derrota, porque a oração é o lugar onde o poder de Deus se manifesta e o plano do diabo se desfaz. O diabo sabe disso. Ele odeia ver um crente de joelhos, porque entende o que isso significa: rendição total a Deus. Para o mundo, estar de joelhos pode parecer sinal de fraqueza, mas no reino espiritual é o contrário. É de joelhos que o cristão se torna mais forte. É de joelhos que ele se levanta em autoridade. É de joelhos que ele encontra a coragem que não possui em si mesmo. O inimigo teme esse gesto porque cada vez que alguém se curva diante do Senhor em oração, as trevas perdem espaço. A vitória do cristão não é sobreviver às lutas, mas triunfar nelas. Oração não nos coloca numa posição de simples resistência, mas de conquista. O crente que ora vive em constante movimento de avanço espiritual. Ele não se contenta em permanecer de pé apenas por esforço humano. Ele avança porque sabe que o Senhor vai adiante, preparando o caminho. Essa é a diferença entre quem enfrenta batalhas sozinho e quem as enfrenta em oração. O primeiro se desgasta e cai, o segundo triunfa porque não luta em suas próprias forças. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres cuja vitória foi fruto de oração. Ana, estéril e aflita, encontrou em sua súplica a resposta de Deus que mudou sua história. Elias, sozinho no Monte Carmelo, viu o fogo descer do céu depois de clamar ao Senhor diante de uma nação incrédula. A igreja primitiva, perseguida, experimentou livramentos sobrenaturais porque se unia constantemente em oração. Essas vitórias não foram acidentais. Foram resultados de vidas que entenderam que o segredo não está em estratégias humanas, mas em buscar o Deus que governa todas as coisas. O triunfo final do cristão que ora não se limita a esta vida. A oração nos conecta à eternidade. Apocalipse 5:8 descreve as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso significa que cada oração sincera é guardada diante de Deus, e nenhuma delas é em vão. O inimigo pode tentar convencê-lo de que seu clamor não tem efeito, mas a palavra garante que cada oração sobe como perfume agradável diante do trono do Senhor. A vitória não está apenas no que vemos agora, mas no que Deus já decretou para sempre. É importante compreender que o triunfo do cristão não é ausência de lutas, mas vitória em meio a elas. Paulo escreveu: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Note que ele não diz que seremos vencedores se escaparmos das provações, mas que já somos vencedores em meio a elas. Isso é fruto de uma vida de oração. Quem ora encontra paz, onde o mundo encontra desespero, encontra esperança, onde o inimigo semeia medo, encontra certeza, onde os outros veem apenas caos.
O diabo teme essa realidade. Ele não teme tanto os que frequentam templos ou falam sobre fé, mas treme diante dos que transformam a oração em estilo de vida. Porque a oração diária mantém o cristão firme, desperto e inabalável. Quando o inimigo tenta atacar, encontra alguém coberto pela presença de Deus. Quando lança setas, elas são apagadas pelo escudo da fé fortalecido em oração. É por isso que ele tenta de todas as formas roubar o tempo de oração do crente, enchendo-o de distrações, cansaço e preocupações. Mas aquele que persevera colhe vitória após vitória, porque não depende das circunstâncias, mas do Senhor. O cristão que ora não apenas sobrevive, ele triunfa porque sabe que não está sozinho. As lutas não desaparecem, mas ganham um novo significado. Cada batalha se torna oportunidade de ver a mão de Deus agir. Cada lágrima se transforma em testemunho de fé. Cada noite escura se torna prelúdio de uma manhã de vitória. Essa é a vida de quem anda de joelhos diante do Senhor. A aplicação para nós é prática e urgente. Assuma uma vida de oração diária, não como um peso, mas como a respiração da sua alma. Ore ao acordar, ore ao trabalhar, ore ao enfrentar decisões difíceis, ore quando sentir medo. Não espere. Momentos especiais. Torne a oração parte do seu viver. Porque cada vez que você se coloca diante de Deus, algo se move nos céus e algo se abala no inferno. A oração não precisa ser longa para ser poderosa, mas precisa ser constante. Jesus nos ensinou a orar sem cessar. Não porque Deus precise de muitas palavras, mas porque nós precisamos manter nosso coração sempre ligado a Ele. É nesse estado de dependência contínua que a vitória se estabelece. O crente que ora diariamente não é pego de surpresa pelo inimigo, porque está sempre em comunhão com o Pai. A vitória final do cristão que ora é certa. Não porque ele seja forte, mas porque o Deus a quem ele clama é poderoso. A oração é o lugar da rendição, mas também o lugar da conquista. É onde reconhecemos nossa fraqueza e recebemos a força que vence o mundo. Por isso, não se conforme em viver sem oração. Não aceite caminhar na vida cristã apenas com conhecimento ou rituais. Faça da oração o centro, porque é aí que a vitória se concretiza. Cada joelho dobrado é uma declaração de guerra contra o inferno e uma proclamação de vitória para o céu. Quando você se ajoelha, o inimigo sabe que perdeu espaço. E quando você se levanta, levanta-se fortalecido, pronto para enfrentar qualquer desafio, porque sua confiança não está em si mesmo, mas no Deus que ouve e responde. Assuma essa postura hoje, não apenas em momentos de crise, mas como estilo de vida. Deixe que sua vitória não seja medida pelas circunstâncias, mas pela presença constante de Deus em sua vida através da oração. Essa é a vitória que permanece, a vitória que o inimigo não pode roubar, a vitória que transforma um simples crente em um triunfador diante das trevas. Que o Senhor Todo-Poderoso fortaleça sua vida de oração, que cada corrente seja quebrada, que sua fé seja firmada na palavra e que você viva diariamente em santidade e comunhão com Ele, e que, em nome de Jesus, a vitória que o céu já decretou se manifeste em sua casa, em sua família e em seu coração, hoje e para sempre. Amém.